Ok, voltamos então. Então, nesse terceiro conjunto de slides do curso, nós vamos falar sobre variáveis e iteradores. Na realidade, variáveis mais em termos do chamado aliasing. Tá? Falaremos sobre mutabilidade, aliasing e iteradores, onde nós pararemos na parte de geradores, que vai ser assunto dos próximos slides. Bom, na verdade, depois eu tenho que colar o código com um bug aqui, eu posso até fazer agora. Então, o seguinte, nesse código... eu tava lá, eu fechei, né? Porcaria. Mas tudo bem, eu volto lá. GitHub, Renzo-N, /py. Então, tem um bugzinho que até eu deixei transparecer quando eu construí os meus testes. Que eu falei, eu vou trocar e vou colocar uma lista aqui. Tá? Então, nesse código que tem aqui dessa tómbola, tem um bug sutil, mas muito grave. Vamos pegar esse código aqui, ó. E vamos copiar. Vou colocar ele aqui, ó, para análise de vocês. Nossa, só ficou uma porcaria, né? Da outra vez não... se ele gravou tudo. Porcaria. Veio coisa que eu não queria aqui. Olha só o código. Então, não sei se vocês enxergam. Na verdade ficou claro. Eu deixei transparecer quando eu coloquei meu código lá. Eu falei, eu vou mudar aqui e depois eu volto. Mas a implementação da tómbola eu deixei dessa forma aqui mesmo. Como licença poética, aqui eu não estou seguindo a PEP nos slides, eu não estou deixando os espaços, só porque senão o código fica muito pequeno para a gente avaliar, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui essa fonte. 18 foi demais. 14 aqui está razoável. Então, na realidade, eu vou até repetir o teste lá, que fica claro qual é o problema. Tá? Vou voltar o bug nos meus testes lá do README. Então, antes de fazer os testes dessa maneira, aqui, o que eu tinha feito é, na hora de carregar, eu tinha criado uma variável itens. E eu vou colocar assim, ó. Esses itens aqui, né? O que eu espero? Eu criei essa variável itens aqui. Vou colocar aqui agora para ver se vocês entendem qual que é o problema. Itens é igual a 1, 2. Tá vendo? Coloquei esse tipo de coisa aqui. Só para confirmar que está tudo funcionando, deixa eu rodar os testes de novo. Ó. Não alterei nada. Só coloquei que os itens que eu carreguei nessa tómbola estão nessa variável item aqui. Se esses itens, nesse momento, possuem os elementos 1, 2, no final de tudo que essa tómbola faz, eu esperaria o que como valor dessa lista? Ou o que vocês esperariam como valor dessa lista aqui? Esses itens. Aí a gente inclui aqui nos testes. Não sei vocês, mas eu esperaria isso aqui. 2, 1 por quê, Thiago? Lembre-se que ela é... deixa eu voltar lá. Ela é 1, 2 aqui. Então, o que eu esperaria no final? E isso que você está falando é interessante. Se o pop atuar nessa lista, o que vai acontecer com esses itens aqui, então? Qual o valor que eu colocaria aqui para passar o teste?
O Thiago já matou, né? Ele acha que não vai funcionar o teste mais e não o mesmo. Na verdade, o teste já até me respondeu, né? O que é o esperado e o que... Então, eles vão ser apagados, né? E isso é um efeito colateral ruim, né? Porque, tipo, você joga os seus itens aqui numa função qualquer, a função faz alguma coisa com seus itens lá dentro e altera, nesse caso aqui, exaurir os elementos. Muito ruim caso você contasse que os itens estivessem aí. Por exemplo, você já sorteou todos os banners no seu site, você quer recarregar todos. E aí você, de repente, pensando que os itens contêm todos os seus itens, meteria um carregar aqui de novo. Então veja que o bug ele é sutil, né? Exatamente. Exatamente, João. Então, esse é o problema e é o bug sutil aqui, né? Então, vamos ver como é que a gente conserta isso. E é um detalhe do que acontece até com... Na verdade, acho que já estava no Aliens, né? Já estava no problema... Ah, esse é o problema do bug sutil aqui, tá? Então, quando eu faço esse lista, essas duas referências, tanto a variável de fora, aquela itens, quanto essa referência do atributo itens do Tombola, referenciam o mesmo objeto. E eu não gostaria a priori que isso acontecesse nesse código, por isso que eu coloquei ali no teste. Como é que eu poderia fazer para consertar nesse caso aqui? Ó? Eu poderia, em vez de fazer esta atribuição, eu poderia simplesmente ou fazer o copy, João, ou de repente até para você também poder carregar elementos ao final do itens, eu poderia também chamar um extends, que teria o mesmo efeito, com a vantagem de que se eu chamar carregar duas vezes com duas listas diferentes, ele vai concatenar os elementos. Mas o copy seria uma opção também. Outra opção, se você quisesse fazer além do copy, poderia ser também, o que acaba fazendo uma cópia também, seria fazer isso aqui, né? Um list. Tá? Mas eu vou fazer o extend porque aí você pode carregar com vários elementos aí, várias listas consecutivas e ele vai fazer o extends aqui. Funciona? Vamos rodar. Pá, agora sim, olha. Ele não mexe com o meu objeto que foi passado como parâmetro. Sacaram? E aí a gente tem que brincar, então, e ver esse conceito, né, de por que isso aconteceu. Porque, a priori, por exemplo, quem vem do C, me falaria, ué, mas a passagem é sempre feita por... Isso aí está parecendo passagem por referência lá do C, né, por ponteiro. Você passa o ponteiro e, se você alterar o ponteiro dentro de uma função, o ponteiro de fora da função também é alterado, né? E não é exatamente a parte do ponteiro que é interessante aqui. E a gente vai ver esse conceito aqui agora. O primeiro conceito importante é a mutabilidade. O que é a mutabilidade? Significa quando você consegue alterar o estado interno de um objeto. Vocês lembram o que é o estado de um objeto? Alguém com estado? Dou-lhe uma, duas, três, né? Isso, é o estado que ele se encontra no momento, ou seja, mais formal é o conjunto de valores dos atributos dele. Então você pega o conjunto todo dos valores daquele objeto durante a execução, é o que se chama de estado. Então se você consegue alterar algum, pode ser só um, se for só um atributo, que você consiga alterar o valor durante a execução do programa, mas é isso daí mesmo, Rafael. Se você consegue alterar pelo menos um, então aquele objeto é dito mutável, porque você consegue alterar o estado. Ou seja, para alterar o estado do objeto, basta que você altere o valor de um dos seus atributos. Né? E os objetos imutáveis são aqueles que você não consegue alterar os atributos desse objeto. Inclusive, eu coloquei esse adendo aqui, que em programação funcional e para paralelismo,
você ter objetos imutáveis é bem importante, porque quando você tem paralelismo, né, vários códigos, várias threads, de repente, alterando o estado de um objeto, pode ser que você deixe aquele objeto em estado inconsistente. E a programação paralela costuma ficar mais complicado quando você tem objetos com o estado compartilhado entre várias threads, porque você não sabe como cada uma vai interagir com os atributos e alterar. E aí você acaba tendo que utilizar uma parafernália de locks, né, e semáforos para você conseguir fazer o seu programa paralelo funcionar. Tá? Então, exemplos de objetos embutidos mutáveis, dict, list e set. Dá para saber porque você consegue remover os elementos, adicionar elementos, né? Então, esses caras são mutáveis. Exemplos de objetos imutáveis. A string é imutável. Então, mesmo tendo aqueles métodos de edição de string, na realidade o que você está fazendo, você está criando uma string nova. Você não está alterando aquele objeto original. Inteiro, na verdade todos os números ali. Então eu coloquei int, float. A tupla também é imutável. Você lembra que ela é igual a list, mas ela não deixa você acrescentar e inserir elementos? E você não vai conseguir também alterar elementos. E o frozen set, que a tupla está para list, assim como o frozen set está para o set. Ou seja, o frozen set você também não vai conseguir adicionar, remover elementos e alterar elementos do frozen set. Tá? Então, o que é o aliasing? Que aí o Luciano fez uma tradução que ele chamou de apelidamento. Né? Significa que uma pessoa, no caso, pode ser chamada de mais de um nome, como ele deu o exemplo ali do Pelé. Né? Então, você pode chamar ele de Edson Arantes do Nascimento, você pode chamar ele de Pelé, pode chamar ele de futebol, mas veja que, apesar de todos os nomes que você dê a esse indivíduo aí, o indivíduo é um só. Então, o que nós estamos fazendo quando damos nomes, né, é inserindo rótulos para esse cidadão aí que é único, que é um objeto único. Né? E já utilizando o termo objeto, né, falando sobre eles aqui, significa que um objeto pode ter mais de uma referência, ou aqui eu coloquei variável, referenciando esse objeto durante a execução do programa. Mas as referências aí, no caso, sempre apontam para um objeto só. E isso explica, né, o que aconteceu aqui no nosso código do bug. Né? Significa que no nosso código, aliás, deixa eu mostrar até ele lá no GitHub. Então, significa que durante a execução... na verdade está no teste, né? Cadê? Então, significa que durante a execução desse programa aqui, que eu executei o doctest, veja, aqui, cadê os itens? Passei por eles. Tem carregada. eu não fiz o push, então só está local. Desculpem. Tá aqui. Então, os meus itens aqui, quando eu tinha o bug... Eu criei este objeto, então imagine esse objeto na memória e eu acrescentei um rótulo para ele, que é esse itens, que é essa variável global, aqui nesse caso, que eu coloquei esse rótulo aqui. Quando lá dentro do carregar eu fazia t.itens igual a itens, o que eu estava fazendo não era criar um novo objeto. O que eu estava fazendo era acrescentar um novo rótulo, que é o valor itens, o atributo itens do objeto t, a este objeto. Então, em termos de memória, não foi criado nenhum novo objeto quando eu fiz aquilo. E isso que é o tal do aliasing, ou a referência, né? A chamada passagem por referência de várias linguagens orientadas a objetos. Isso aqui eu estou falando funciona pelo menos para a maioria delas que eu conheço. Funciona para JavaScript, funciona para Java, funciona para o Python, funciona para o Ruby. Tá? Então, o que é então esse alias? Né? As variáveis referenciam objetos e não os contêm. É importante a gente entender isso. Então, elas referenciam... Primeiro o objeto existe. E depois você atribui uma referência para o objeto. Tá? Então, por que eu estou falando aqui que as referências, as variáveis referenciam objetos e não os contêm? Porque quando a gente aprende programação em C, que foi o meu caso,
nós fazemos uma metáfora de caixa com variáveis, onde você tem uma variável i, que você diz que aquilo é uma caixa. E aí você, quando faz a atribuição, i igual a 1, você está pegando o número 1 e colocando dentro dessa caixa. Né? E aqui a melhor metáfora que a gente faz é, não, a caixa existe. A caixa é um 1 que está lá e eu coloco um rótulo nela. E faz mais sentido para eu entender as diferenças do que acontece aqui nesse caso da chamada passagem por referência. Então, um objeto ele pode ter várias referências e toda vez que você faz, então, uma atribuição em Python, nunca é feita uma cópia. A única coisa que acontece é que você muda ou cria uma referência apontando para aquela mesma instância do objeto. Né? E, inclusive, você consegue verificar isso fazendo o quê? Chamando a função id. A função id me dá o identificador do objeto. E o que a função que a gente chama de identidade faz, o is, no Python, é comparar o id de duas referências. Se o id de duas referências forem iguais, significam que ambas estão apontando para o mesmo objeto. Que é diferente da igualdade semântica, né? A igualdade semântica é você tem dois objetos que a priori costumam ser dois objetos distintos em termos de memória, mas em geral, em termos de igualdade semântica, quase sempre a turma avalia que se o objeto possui os mesmos valores de atributos, então semanticamente ele é um objeto igual. Então é isso. Enquanto o is do Python nunca pode ser sobrecarregado, ou seja, você não consegue alterar o significado dele. Enquanto o equals a gente consegue e a gente vai ver isso acontecendo. Não me lembro nem se a gente já não fez. Tá? Então, o alias é isso aqui. Ó. Você cria A igual a 1, 2, 3. O que acontece? Primeiro existe o objeto azulzinho é criado. Primeiro existe o objeto azul. Depois, então primeiro o Python executa essa parte direita aqui do código. Tá? Primeiro ele executa isso aqui. Depois ele cria o rótulo A, ele parte para a parte da esquerda e ele acrescenta o rótulo A nesse objeto azul. Tá certo? É isso que acontece aqui no caso no Python. Primeiro ele avalia essa parte direita e primeiro o objeto existe aqui dessa forma. Tá? Bom, aí quando você faz B igual a A, ele não cria, então fazendo analogia lá do rótulo, ou analogia do post-it, por isso que até isso aqui está amarelo. Né? Então, quando você faz A igual a B, na realidade o que você está fazendo, você está colando o post-it B no mesmo objeto. E, portanto, se você fizer operações com A ou B aqui de remover elementos e tal, como ambos apontam para o mesmo objeto, quando você perguntar quais os valores estão dentro dessa lista, você sempre vai obter os mesmos valores, que é a explicação daquele bug sutil que aconteceu ali anteriormente. E quando então você faz A igual a azul, perceba que o rótulo B ele continua no objeto que ele estava antes, no original. Somente o rótulo A que vai mudar para esse novo objeto. E essa é a diferença quando você compara com a forma como funciona a aritmética de ponteiro no C. No C, se você passasse a referência do ponteiro A para o B e você muda o ponteiro A de lugar, o B muda também, que é a referência de caixa. Né? Quando você tem a caixa, eu teria mudado o azul e colocado dentro da caixa A. Como a caixa A é a mesma que a caixa B, eles ambos apontariam para o mesmo lugar. Então veja que como referência o funcionamento é diferente. Então, entender o bug da Tombola foi o que a gente fez aqui com alias. Tá? Então, comparando com Java, as operações... cabe aqui fazer... Então, comparando... Na verdade, fazendo aqui, colocando aqui no Python Console só para falar o que eu estou falando. Só para exemplificar aquelas funções lá. Ó. Então, eu crio a lista... que vai ser 1, 2. Aqui eu vou criar
lista, vou chamar até de igual, também com 2. Veja que aqui eu criei um novo objeto. E eu vou criar a lista clone, que eu vou fazer assim, com lista. Então, pergunto a vocês, o que vai dar se eu perguntar ID, lista, deu esse ID aí com o número 152. Se eu perguntar o ID da lista, era para ser clone e ficou Klein ali, mas eu vou deixar Klein mesmo. Que valor que vocês acham que vai vir aqui na lista Klein? Levando em conta o que a gente falou. Então, exatamente, igual o da lista inicial, porque de fato eles apontam para o mesmo objeto. Agora, o que eu posso falar da lista igual? Ou seja, vai ser outro ID, porque vejam que apesar de ser uma lista com os mesmos elementos, foi criado um outro objeto em memória que tem esse ID diferente. Então isso significa que lista is lista igual vai me responder, vai me dar o resultado falso, porque eles não são o mesmo objeto, não são uma identidade. Se eu perguntar com lista Klein, aí sim, porque eles são o mesmo objeto. Obviamente que quando o is retorna true, ou seja, eu estou apontando para o mesmo objeto, a igualdade semântica sempre vai retornar true também, porque afinal de contas é o mesmo objeto. Na verdade é lista, não list. Tá? Então, quando o is retorna true, o equals, o operador de igualdade semântica também vai retornar verdadeiro, porque afinal de contas é o mesmo objeto. Quando são objetos diferentes, aí depende do que é a igualdade semântica para aquele tipo de objeto, que no caso da lista possui a mesma quantidade de elementos na mesma ordem, que é o que acontece aqui com igual. Sacaram? Comparando com o Java, o is do Python que determina a identidade, lá no Java você utiliza o igual, caso alguém trabalhe com Java. E o igual do Python, que compara a igualdade semântica, é igual ao método equals da classe object do Java. Tá? E tem um problema muito grande lá no Java, que é o seguinte, você pega uma variável. Aqui eu podia ter até mudado para assim, em vez de null, obj2. Lá no Python você tem esse tipo de problema. Quando você quer comparar dois objetos, e aí você faz obj2.equals obj, se esse obj2 for nulo, vai dar pau porque vai dar um null pointer exception, porque o null não tem o método equals lá no Python. Então é uma coisa chata, né? Inclusive você encontra em muito código Java, não essa Gambi, mas esse workaround, porque senão você tem que fazer assim, se o objeto 2 é nulo, então eles já não são iguais. Você tem que ficar metendo um if aqui, né, para garantir que você não vai levar um null pointer. E aí, às vezes, quando você quer comparar, por exemplo, uma string, em vez de fazer obj.equals string, você faz o contrário. Só para garantir que você não vai estar chamando o equals num nulo. Aqui. Tá? Nas duas linguagens, essa igualdade semântica pode ser sobrecarregada, mas a vantagem é que no Python você pode, de boas, perguntar se um objeto é equals ou known, porque o known no Python é um objeto e ele suporta o equals, no caso o igual. Então você não precisa ficar testando se um cara é nulo. Você pode só perguntar se ele é igual ao outro e a coisa vai funcionar. O que eu estou falando é que você pode fazer isso. Ó. Known igual a lista. E ele retorna falso em vez de dar um null pointer aqui. Beleza? Tranquilo, essa parte aqui de eles costuma ser bem simples. Não costuma dar muito problema não. Tá? Aqui um pequeno detalhe é que o known é um chamado singleton, né? Só existe uma instância do objeto known em Python.
Então é mais rápido você perguntar o x is known do que fazer x igual known, porque no igual ele tem que fazer algumas operações aqui dentro. No is ele só vai comparar o ID dos dois objetos, nesse caso aqui. Então prefira sempre, se você for comparar com um nulo, em vez de fazer com igual, coloque x is known em vez de fazer x igual known. Tá? Pequeno detalhe. Alguma dúvida aí nessa parte de aliasing? Tranquilo? O modelo de post-it, de rótulo, funciona bem para você matar qualquer charada. Aí. E isso costuma cair bastante lá na certificação de Java, inclusive, que ele pergunta por contagem de referência quais objetos podem ser coletados pelo coletor de lixo, né? E são aquelas que não possuem nenhuma referência apontando para ele. Então, se você ficar desenhando os objetos e usando o modelo de post-it, você não erra nenhuma dessas questões na certificação de Java. Apesar que eu não gosto de certificação, eu gosto da política do Python. Python não existe certificação. Então, mas, enfim, foi obrigado a tirar. De boas? Então, vamos começar o assunto iteração aqui. Vamos ver se a gente vai aqui até as 11 mesmo para dar uma adiantadinha. Aqui ver se a gente chega ao final do curso com a ementa completa, tá? Então assim termina essa parte de aliasing e a gente vai entrar em outro assunto bem legal, que é a parte de iteração, onde nós veremos os iterators, os iterables e os generators. Na realidade não aqui, os generators fica para o outro conjunto de slides, mas aqui a gente vai ver os iterators e os iterables, tá? Então, comparando aí o C com Python. Esse daqui é um código em C e em Python que faz a mesma coisa, que é basicamente receber parâmetros da linha de comando e imprimir esses valores na tela, né? Então, aqui em C você dá um include stdio para poder ler, para poder fazer o printf. Você tem uma função main, tal. E esse daqui é a iteração, né? Então você vai lá, for, tem que declarar o i antes, né? A variável antes, for i igual a 0, i menor que ao número de argumentos. Não pode esquecer de incrementar o valor de i e dar um printf. Esse daqui é o mesmo código em Python lá. Import sys, pego a lista de argumentos, itero e imprimo na tela. A grande sacada aqui desse for melhorado é que é o seguinte: no código em C, esta variável i, ela só existe como um cursor para eu poder acessar os valores de argv. Então, o que eu estou interessado é em acessar só esses valores daqui. Essa parafernália toda de inicialização de i, isso aqui eu só estou ajudando o compilador. E esse i ele só existe porque eu quero acessar os valores. Então, no fim das contas, ele sempre atrapalha, né? Volta e meia você erra esse for lá no C. Você começa o i do 1 e aí esquece o primeiro elemento. Você usa aqui menor ou igual ao número de argumentos e aí o teu programa vai dar uma exceção, porque como começa em 0, quando você tentar acessar o item com valor no valor do número de argumentos, aí você vai chegar no elemento que não existe, vai dar pau. Você esquece de incrementar o i, e aí isso aqui entra num for infinito, então isso aqui só serve para dar problema. Então esse é o for melhorado do Python que a gente já viu e vocês conhecem. Tá? Essa daqui é a interação no Java, para fazer também a mesma coisa. De novo tem um i aqui. Né? No Java atual, no 1.5, aí sim eles colocaram o chamado Enhanced For, que é o for no modelo do Python, né? Onde você itera sobre os argumentos e não precisa de uma variável i para poder acessar esses elementos. Né? Mas são só, se não me engano, o Java, acho que é 89. Acho que é 89, se for 89 demorou só 15 anos para existir esse for melhorado aqui na linguagem, né? E aí o detalhe é que o Python ele é oriundo da linguagem ABC. O Guido von Hausen, o criador da linguagem, ele dava aula de programação e eles criaram lá na Holanda aí essa linguagem ABC. E aqui é
Nossa, como que é a tradução de quote? Uma citação. Isso daqui é uma citação do Guido, do que ele falou, né? Que ele falou, olha, na linguagem ABC, que é uma linguagem bacana, uma linguagem para ensinar, que ele ajudou a criar lá no início dos anos 80, já desde o início já tinha uma sintaxe elegante, que o intuito era você ensinar pessoas que não eram programadores profissionais. Então, veja aqui um exemplo de ABC, né, que ele está mostrando aqui. Esse daqui é um código para gerar os números primos. Então, veja que já tinha essa pegada de, olha, para elementos aqui de 2 até n, onde n é um parâmetro da função, né? E aqui está o for, para o m, a variável m, nesses valores aqui, que vai de 1 até o floor, né? O floor seria o menor valor dessa divisão, menor valor inteiro dessa divisão aqui, né? Então arredondando para baixo, e aqui ele está removendo os números que não são primos, desse caso aqui. Então veja que mesmo 21 anos depois, o Python ainda tem uma sintaxe parecida, ó, da mesma coisa aqui, olha, criando um set aqui de range de números. Então, enquanto existem números, eu vou pegar o menor deles, e aí eu vou imprimir, e aqui está o for, né? Aqui da mesma maneira, fazendo o mesmo tipo de iteração. Então veja que desde o início, início dos anos 80, né? Então já tinha uma sintaxe relativamente bonita. Isso, ó, 1984, está aqui o for. Mais ou menos você vê, ó, o m vai variar de 1 até o valor arredondado para baixo da divisão de n por p. Então, aqui você já não mexia com um i, com aquela variável auxiliar. Tá? Bom, detalhes. A iteração ela não se limita aos tipos primitivos. A gente está acostumado a começar a iteração com uma lista de números, com uma lista de string, mas pode ser, na verdade, não está limitada a esses tipos, né? Então, exemplo, você pode iterar numa string para pegar os seus caracteres. Você pode iterar em um arquivo para ler o que tem dentro dele. Você pode iterar, para quem mexe com Django, no banco de dados através do Django Query Set. A gente vai ver isso. E você pode iterar no seu próprio objeto, que a gente vai ver quando implementarmos um baralho polimórfico. Tá? Você pode fazer os seus objetos funcionarem com a iteração. Então, começando a parte de iteração, as list comprehensions são expressões que consomem iteráveis e produzem listas. Tá? Então, pode ser qualquer iterável, e o resultado que você vai ter com uma list comprehension é uma lista. Então, aqui o que o Luciano fez? O que nós fizemos? Criamos uma string, abracadabra, e aí eu estou utilizando aqui a list comprehension. Inclusive, eu acho que eu mostrei isso na aula de... Quem de vocês aí já está acostumado, usa isso aí no dia a dia? Eu acho que eu expliquei isso lá na parte de Python Birds. Mas eu queria saber, principalmente do Rafael e do Silas aí, que não estavam no curso anterior. Já estão acostumados a trabalhar aí com list comprehensions? Rafael já usou. Silas, de repente, deixa eu ver se ainda está entre nós. Ah, não, Silas não está mais entre nós, então só o Rafael mesmo. Ok, então qual que é? A gente, na verdade, quando a gente vem de outra linguagem, a gente demora a acostumar com isso aqui, mas uma vez que você aprendeu, você passa a usar sempre, né? Então toda vez que você quer produzir uma lista nova baseada nos valores de um iterável anterior, a gente costuma utilizar isso aqui. Quando você não está acostumado com essa sintaxe, eu falo para ler de trás para frente, né? Então, olha lá, para cada C em S, ou seja, nessa string, para cada C, no caso aqui ele colocou C para lembrar de caractere, o que ele faz? Ele chama a função ORD nesse cara. Só um detalhe, para quem não conhece, a função ORD, o que ela faz, ela te retorna o número inteiro respectivo ao Unicode do seu caractere. Então, olha lá, o ORD de A é 97. O ORD de B vai ser, obviamente, 98, porque eles são seguidos, né? O contrário do ORD é o CHR, ou seja, do código me levar no caractere, você consegue com a função CHR.
Tá? Então, na prática, o que isso aqui está fazendo é o quê? Ele está transformando cada um dos caracteres dessa string no seu código Unicode. Veja até aqui ó, que o primeiro, segundo, terceiro e quarto são as duas letras A. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, ambos com valor 97. E em todo lugar que você vê A, que é praticamente por toda a palavra, ela só possui em termos de vogais a vogal A, veja que você tem o 97 aqui. Então serve para você transformar um iterável em uma lista, possivelmente executando alguma transformação aqui. Sacaram então? Tranquilo? List Comprehension. Quem fez o curso anterior lembrou disso? Então, depois que você acostuma com isso, você usa direto. Aí você para de usar o for, né? Porque lá no for, putz, para fazer a mesma coisa, em geral você vai lá, cria L uma lista vazia. Aí faz for C em S, aí você vai lá na lista vazia, ponto, append, ordem de C. Você vai acrescentando os elementos, né? Inclusive isso daqui é em termos de... Obviamente que otimização precoce não é uma coisa importante, isso não vai fazer tanta diferença no seu programa, mas isso aqui inclusive é mais eficiente que criar essa lista e ficar adicionando elementos um a um. Tá? E assim como existe o List Comprehension, você consegue fazer a mesma coisa com conjuntos e dicionários. Também são expressões que consomem iteráveis, mas vão produzir conjuntos ou dicionários, dependendo do que você utilizar. De novo, o mesmo exemplo aqui. Veja que a única coisa, o que ele fez aqui foi colocar as chaves, e veja que na expressão transformadora não existe nenhum dois pontos. Então, como não tem nenhum dois pontos, eu sei que isso aqui é o chamado Set Comprehension, porque isso aqui vai criar um conjunto. Relembrando a definição de conjunto, é parecido com a lista, só que ele não tem ordem definida e ele não aceita elementos repetidos. Então, se você for verificar, ó, o A só aparece uma vez, o R só uma vez, B só uma vez, C e D. São todas as letras que compõem, utilizadas na palavra abracadabra, mas ele não repete. O A não aparece aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes como ele apareceu na lista. Beleza? Então, mas veja que a sintaxe é a mesma do List Comprehension. A única diferença é que aqui ele vai criar um set. Já se na operação transformadora você utilizar esses dois pontos aqui, significa que você quer criar, está fazendo aqui um Dict Comprehension. Então você está fazendo uma transformação onde esse valor aqui de C vai ser a chave e o word de C vai ser o valor. Então o que eu fiz aqui? Eu criei uns dicionários levando do caractere, de cada um dos caracteres que aparecem aqui no abracadabra, no seu respectivo código Unicode. Então A, código 97, R, código 114. Isso aqui, volta e meia a gente precisa fazer isso, né, para fazer algum tipo de lógica. B98, C99 e D e 100. Beleza? Então a mesma coisa que serve para o Dict Comprehension, você utiliza também aqui para o Set e Dict Comprehensions. Tranquilo? Comando for. Itera então sobre iteráveis. E o que é um iterável? Uma definição preliminar informal para a gente terminar aqui nesse slide. Então, o iterável é aquilo que pode ser iterado, né? E aí não ajuda tanto, né? Mas é uma característica de um objeto. Igual seria uma característica? Uma característica de um objeto ser desmontável é aquilo que pode ser desmontável, né? E aí eu vou parar aqui nessa parte de iterável, porque o interessante é ver tudo numa pegada só, numa etapa só, para a gente comparar o que a gente vai fazer aqui com os tipos iteráveis. Beleza? E até porque deu horário. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente viu aqui? Iniciamos então um assunto iteração. Infelizmente não avançamos muito aí, não. Pretendia conseguir tirar um pouco do tempo. Diga aí, Matheus. Vamos ver se eu consigo
se eu consigo te ajudar. Se quiser, inclusive, abrir o microfone aí para falar, fica à vontade. Li em algum ponto que existe lambda e ele poderia substituir o for. Na verdade, não é tão polêmico, né? Na verdade, envolve mais o lambda talvez seja o polêmico em si. O fato dele substituir o for, não. Principalmente porque aí você está utilizando uma pegada mais de programação funcional. Então, o que acontece? Vamos pegar esse exemplo aqui do abracadabra para brincar aqui, então. Vamos criar aqui o S igual abracadabra. Aí você cria o S e o abracadabra e vamos supor Vamos supor de início aquilo mesmo que ele fez, né? Então, vamos até para testar o list comprehension. Deixa eu aumentar aqui a letra. Tá. Então, até para testar o list comprehension, né? Ord de C for C em S. Tá? Então, o que acontece? Aqui é o Dict Comprehension, onde eu utilizei para criar uma nova lista, mas o que é importante aqui mesmo aqui você está criando esse for em S, mas o que é importante em geral nesse tipo de expressão é isso aqui, onde você faz o que se chama de transformação ou mapeamento de cada um dos seus elementos para um novo valor, né? Então você mapeou A para 97, B para 98 e assim por diante. Então, na programação funcional existem as construções, que é a função map, que é uma função de alta ordem, que ela permite que você só diga qual é a função transformadora e quem é o iterável que você quer utilizar. E aí eu vou utilizar assim, ó, eu primeiro vou fazer assim. Vou chamar de T. E aí essa função map, como é que você usa? Você usa assim, passe como primeiro parâmetro qual é a função transformadora, nesse caso, ord. Segunda, S. Olha que maravilha. O único problema é que o T, ele te retorna um negócio que a gente vai ver depois, que é um generator. Então, para você ter efetivamente a lista, eu tenho que pedir para a lista ser gerada. Mas veja que a lista gerada é exatamente a anterior. E, a priori, você escreveu só o que interessava, que é a função transformadora e quem é o iterável que você quer operar. Sacou isso aqui? Primeira coisa, só veja que ordem é uma função, né? Então uma função sendo passada como um parâmetro. Tranquilo isso? Beleza. Então vamos supor que você tenha uma lista de números consecutivos. Na verdade, list de range de 10. Tá? Então são os números de 0 a 9. E aí você quer fazer o seguinte. Crie uma nova lista que você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que multiplicar aqueles valores ali por 2. Certo? Então uma maneira seria você utilizar o list comprehension ou for. Né? Que seria, vamos fazer aqui então. N vezes 2 for n em números. Beleza? Agora você pode fazer com o map também, né? Só que aí no map, a priori, você quer criar uma função que é uma função muito simples aqui, né? É só multiplicar o valor de n por 2. Então, é uma função tão simples que você não quer nem dar nome para ela. Então, é uma função anônima. E aí, essa função anônima você utiliza com a palavra reservada lambda, onde você recebe o parâmetro n, né?
E aí, o que você faz é colocar o retorno já com a expressão que você quer. Então, fica dessa maneira aqui, ó. Tenho que transformar o list. Só tenho que transformar em list aqui para ficar claro o que está acontecendo. Tá vendo? Então, por isso que dá para substituir, no caso aqui, o for, um list comprehension, pelo map. E é uma questão de gosto. A única coisa é com a utilização do lambda. Se ela for tão simples como aqui nesse caso, beleza. Se não, o melhor é você criar uma função mesmo com um nome, igual aqui no Word. Ó. Eu passei o Word. Nada impede de você criar aqui e fazer assim, para você ser mais explícito. Ó. Def dobro n return n vezes 2. E aí no map você ser explícito, em vez de passar esse negócio, porque um lambda, se ficar muito grande, a pessoa tem uma certa dificuldade. Agora, se você passar assim, ele fica talvez um pouco mais legível, mais fácil de entender. Tem, inclusive, acho que chama método Grund, que é um cara que criou método para refatoração de funções lambdas, né? Olha a função lambda. Entenda o que a função lambda está fazendo. Coloque um comentário que extraia a lógica dessa função. E agora crie uma função com esse nome e coloque o código da função lambda lá dentro, né? Piadinha que faz mais graça no humor americano. Né? Tem isso, vai ter isso em algum slide aí. É o típico humor americano, esse tipo de piadinha. Mas vai ter aí, o Luciano tem um slide que tem isso. Beleza? Seria isso que você estava se referindo aí, Matheus? Tá? Então, se a função lambda... E mesmo assim, você tem, para funções simples, você tem até funções já prontas aí no módulo operator. A gente vai ver, inclusive, nas aulas que se seguem sobre iteração. E, inclusive, a gente vai passar a entender, né? Por que em Python 3 você tem que chamar list disso. Por que o range não retorna uma lista, né? Você tem que chamar list de range. Você faz isso e aparece lá um range. Então a gente vai entender o que é isso aqui, ó. Nessa aula de iteração. Esse é o objetivo dessa aula. Beleza, gente? Mais alguma pergunta aí? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Então, pessoal... Excelente noite aí para vocês. Nos reencontramos novamente reencontraremos novamente na aula que vem, continuando esse assunto de iteradores e, se possível, chegando na parte de geradores também. Beleza? Grande abraço a todos. Vejo vocês na quinta. Recording has stopped. Priscila? O que estão tocando aí?